Olá, aqui é o professor Rogério Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula do 7º ano, aula de número 19, referentes ao material da apostila Ser, volume 2, referentes às páginas 28 até 49. O tema de nossa aula hoje será as grandes navegações. Os objetivos de nossa aula será reconhecer as motivações econômicas das grandes navegações e identificar algumas das consequências da expansão marítima. Bem, se alguém perguntasse para nós hoje, para descrevermos o planeta em que vivemos, nós responderíamos que o nosso planeta, Terra, é o lar de milhões de espécies de seres vivos. Ele tem mais de 70% da sua superfície coberta de água e por aí vai. Mas e um europeu no século XIV? Responderia a mesma coisa? Não responderia. Seu conhecimento sobre o mundo era muito mais limitado. E foi somente com o processo de expansão marítima, a partir do século XIV, que os europeus entraram em contato com povos e hábitos culturais de diferentes lugares do mundo, possibilitando o intercâmbio de produtos e mercadorias entre povos do mundo inteiro. Ou seja, o mundo que nós conhecemos hoje é fruto da expansão marítima do século XIV e XV. Porém, essa interligação entre povos foi marcada por atos de violência, como escravização e destruição de populações nativas inteiras. Mas vamos ver como isso ocorreu. A caminho do desconhecido. Como era o contexto europeu no século XIV? Bem, como eu falei, o conhecimento geográfico que os europeus tinham eram bem restritos, né? Um europeu lá do século XIV sabia que existia a Europa, ele conhecia os limites da Europa com a Ásia e o norte da África, não mais. A Oceania, a Antártida, a América eram completamente desconhecidas por eles. As viagens mais distantes que eles já tinham feito foi o Marco Polo, lá no século XIII, que tinha ido até a China e voltado e falado o que tinha visto, né, e vivido. Porém, isso não tinha, não era de conhecimento de todos, né? Bem, quais são os fatores para esse desconhecimento, para esse conhecimento do mundo ser tão limitado? Bem, a falta de tecnologia náutica, a falta de tecnologia para navegações em mares abertos, como oceanos. Os europeus conheciam muito bem a navegação no mar Mediterrâneo, né? Mas o mar Mediterrâneo é um mar fechado, que fica entre Europa, África e Ásia, né? E o medo comandava o imaginário das pessoas naquele momento. Por quê? Porque no imaginário deles havia crenças em seres fantásticos. Vocês vão ver isso lendo o box Conexão na página 30 e 32. O Oceano Atlântico era conhecido como o Mar Tenebroso, que seria habitado por monstros que devoravam as embarcações e que terminava em abismo, ou seja, não tinha um fim, né? É como se o mar chegasse num final que era um abismo. Olha só algumas imagens de monstros devorando os navios em alto mar, né? Seres fantásticos aí, né? Olha, monstros devorando os marinheiros, derrubando navios, afundando navios, ou navios caindo do penhasco, né? Porque eles olhavam o horizonte e não viam continuação. Então seria o fim do mar ali, um abismo. Ok. Então, como que eles conseguiram se expandir
pelos, pelos oceanos. Tudo começa com a expansão portuguesa. Portugal, que vai ser um dos primeiros países a se unificar, né, unificar sua monarquia, vai conseguir conquistar uma cidade no norte da África chamada Celta. Celta, ó, aqui fica Portugal, e aqui no norte da África uma cidade chamada Celta. Essa cidade, esse entreposto comercial, era dominado pelos árabes muçulmanos e agora estava sob as mãos de Portugal. E ali, dominando Celta, os portugueses vão saber de um rico reino ao sul que teria muito ouro, né? E esse reino seria o reino de Mali. Então, os portugueses vão começar a se expandir para o sul da África. E aqui nós temos então um mapinha que mostra essa expansão náutica pela costa africana, né? Portugal, durante muito tempo, vai conquistando entrepostos nessas regiões da África para se enriquecer, né? Descobrir e conquistar este reino de Mali. Então, esta vai ser considerada a primeira fase do processo de expansão marítima portuguesa. Ela vai, então, da conquista de Celta até a chegada no Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança, ao sul da África. Olhando aqui de novo, esta região, ao sul da África, era conhecida como o Cabo das Tormentas, porque era encontro do Oceano Índico com o Oceano Atlântico, sendo um mar muito revolto, então difícil de passar por aqui. E quando o Bartolomeu Dias consegue cruzar este cabo, ele vai ser batizado de Cabo da Boa Esperança. E aí começa a segunda fase da expansão marítima. Começa a fase das grandes navegações, que vai então de 1498 até o início do século XVIII. Porém, essas grandes navegações, ela vai se estabelecer através da concorrência com outras nações. Ou seja, Portugal não será mais o único país a sair para as grandes navegações. Terá concorrência principalmente da Espanha, primeiramente, mas também de outras nações, como Inglaterra, Holanda e França, posteriormente. Então, vamos falar dessas novas rotas marítimas. Tudo acontece porque em 1453, os turco-otomanos conquistam a cidade de Constantinopla. E com essa conquista de Constantinopla, aumenta os tributos sobre os produtos que vinham do Oriente. Ou seja, as mercadorias orientais, chamadas de especiarias, acabam ficando mais caras. E, assim, os novos países, as novas monarquias nacionais europeias vão procurar novos caminhos para as Índias. Para quê? Para comprar esses produtos diretamente, sem passar pelos turcos. E Portugal vai buscar contornar a África, fazer o périplo africano, enquanto a Espanha vai procurar dar a volta ao mundo, ou seja, sair do Ocidente para chegar no Oriente. Vamos ver isso no mapa. Aqui nós temos a cidade de Constantinopla, os turco-otomanos conquistam Constantinopla, dificultando o comércio com as mercadorias que vinham aqui pela Rota da Seda. Então, essas mercadorias acabavam passando pelos turcos e chegavam na Europa muito caras. Então, Portugal e Espanha vão procurar chegar aqui às Índias, que era o nome que eles davam a essa região oriental, diretamente sem passar por aqui. Então, Portugal, que já tinha começado sua expansão pelo contorno da África, vai continuar essa expansão, até que em
1498, Vasco da Gama chega aqui em Calicut, na Índia, e consegue grandes lucros com as mercadorias que ele traz de lá para Portugal. E Cristóvão Colombo, um genovês a serviço da Espanha, vai sair daqui da Espanha. Para chegar aqui na Índia, ele vai acreditar, porque eles não tinham certeza, que a Terra era redonda, então eles iriam sair daqui do Ocidente e chegar no Oriente, né? Eles fariam o contorno do mundo, ok? Mas Cristóvão Colombo chega nessa região do Caribe, ou seja, ele descobre a América, mas acredita que tinha chegado às Índias. Por isso que ele coloca o nome dos nativos da América de índios, né? Porque eles teriam, o Cristóvão Colombo acredita que teria chegado às Índias e não no novo continente, né? E também dessa forma, para dominar o Mar do Sul, é que Portugal vai acabar também chegando no Brasil, né? Pedro Álvares Cabral vai fazer uma viagem mais aberta aqui, né? Até mesmo porque os mares aqui era um mar difícil de navegar, eles tinham que navegar de forma mais aberta. Ele então, o Pedro Álvares Cabral, ele vai em 1500 chegar aqui no Brasil, dominar essas terras ao sul e ir para a Índia, né, para buscar as especiarias. Dessa forma que o Brasil entra na história europeia, vamos dizer assim. Ok. Mas como que foi possível, então, essa expansão marítima? Bem, tudo vai começar com a Escola de Sagres, que foi o quê? Foi um incentivo que o governo de Portugal fez pela troca de experiências entre navegantes. Ou seja, Portugal era um local de passagem de muitos cartógrafos, astrônomos, navegantes, comerciantes, e eles trocavam suas experiências entre si e para produzir, desenvolver instrumentos náuticos, mapas e construir embarcações que conseguissem dar conta de navegar em mares abertos, né? Então, informações preciosas que vinham desde a antiguidade, dos fenícios, dos gregos, dos árabes, dos egípcios, eram trocadas essas informações ali em Portugal e fizeram com que muitos instrumentos fossem desenvolvidos ali. E que instrumentos são esses? Bem, aqui nós temos a imagem de um desses, de uma nau, que era um navio de grande porte, né, um navio mais robusto, que conseguia carregar muita mercadoria, muitas pessoas, né, era capaz de fazer esses trajetos maiores. E também eles eram acompanhados de caravelas, que eram navios um pouco menores, que dava conta de entrar em rios mais porque essas caravelas eram mais leves, né? Eram mais versáteis. Então, sempre nessas viagens, nessas grandes navegações, ia algumas naus e algumas caravelas mais rápidas, né? Ok. Também foram descobertas as velas triangulares, né? Que dispensavam os remos, a balestilha, que é esse instrumento que esse homem está usando, apontando para a lua, né, para navegação à noite, o astrolábio, que é esse instrumento que este homem está portando aqui para fazer a medição de latitude pelo Sol, e a bússola, que era um instrumento chinês, mas que foi aperfeiçoado ali na Europa naquele momento. Tudo isso são instrumentos que vão ajudar as navegações a ficarem mais precisas. Isso sem contar os mapas que eles iam fazendo dessas viagens. Ok. E os viajantes? Os viajantes eram tanto nobres, representantes do rei,
quanto aventureiros, que queriam apenas se enriquecer. Mas também tinham juntos estudiosos, marinheiros, como o Capitão Moore, que era o chefe de toda a esquadra, o mestre, o contramestre, o piloto, o escrivão. O escrivão era muito importante porque ele escrevia todo o carregamento, como ocorria a viagem, os lugares que eles iam descobrindo, né? A carta de Pero Vaz Caminha, que conta como foi a chegada ao Brasil, né? Foi feita por um escrivão, né? Iam também junto padres e encarregados de várias funções. Vamos ver quem eram essas pessoas, né? Esses trabalhadores braçais aí. Então, outros viajantes. Nós temos a maioria dos viajantes eram pobres, analfabetos, né? Pessoas que queriam se enriquecer ou que entravam para a marinha apenas para ter algum emprego. E até mesmo presos, né? Que eram degradados para diminuir suas penas e iam nessas viagens, que eram muito, muito arriscadas, né? Nós temos, então, 3 grupos de trabalhadores braçais. Os marinheiros em si, carpinteiros, despenseiros, cozinheiros, os grumetes, que eram marinheiros de primeira viagem, e os pajens, que eram menores de idade, que serviam os oficiais, né? Arrumavam, limpavam e faziam tudo que os mais velhos queriam. Ok. E junto sempre ia também os militares, que eram encarregados da defesa das embarcações e também podiam promover guerras para conquistar um local que eles precisassem usar como entreposto, como porto, né? A alimentação deles, bem, no começo era tudo muito bom, né? Bolacha, vinho, queijo, bacalhau, azeite, vinagre, sal, arroz, grão de bico, presunto, carnes, peixes, conservas, frutos secos, ervas, temperos, tudo era levado para os navios. Porém, essas viagens eram muito longas e as frutas e legumes acabavam primeiro, né? Os pães ficavam mofados e a água ficava imprópria para o consumo. Então, começava a ter um racionamento da comida. E assim apareciam doenças, como por exemplo o escorbuto, que são feridas que dão no corpo, na boca, principalmente pela falta de vitamina C, né? Encontradas nas frutas e legumes, que, como acabavam rápido, essas pessoas acabavam tendo falta de vitamina C no corpo durante essas longas viagens. E muitos morriam pelo caminho. Ocorria, então, motins, que eram revoltas por causa desse descontentamento, né? Que ocorria dentro dos navios. Eles eram punidos com muita violência. Havia também muitos naufrágios, ou seja, tombamentos, afundamentos de navios. Por quê? Porque eles desconheciam as rotas. Era a primeira vez, às vezes, que eles faziam aquelas viagens, não conheciam. Os mapas eram muito imprecisos naquele momento. Ou também por tempestades que derrubavam os navios. E até mesmo pelo excesso de carga, né? O olho grande de muitos carregavam os navios para voltar e ganhar muito dinheiro com mercadorias, acabava que esses navios não aguentavam o excesso de carga e tombavam. Ok. E a igreja em relação a essa expansão marítima, em relação a essa expansão ultramarina? Bem, o Papa, nós sabemos, ele possuía uma grande influência sobre as nações católicas, como Portugal e Espanha. E com essas conquistas, principalmente quando a Espanha encontra novas terras a oeste, né, vai ocorrer então um conflito entre Portugal e Espanha. E são 2 reinos católicos. O Papa não ia querer que 2 reinos católicos lutassem entre si. Então, o que o Papa vai fazer? Ele vai intermediar um tratado, chamado Tratado de Tordesilhas. E esse tratado foi assinado em 1494. E esse Tratado de Tordesilhas, dividia o mundo em 2 partes, através de uma linha imaginária situada a 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde.
vamos ver como ficava então o mundo com esse tratado. Aqui nós temos uma linha imaginária que ficava a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e esta linha imaginária, chamada Tratado de Tordesilhas, dividia o mundo para duas nações. Todas as terras encontradas ou a serem encontradas a leste ficariam para Portugal, e as terras a serem encontradas a oeste ficariam para a Espanha. E dessa forma, duas nações católicas poderosas do século XVI vão dominar um vasto império pelo mundo. Olhem aqui o Império Português, que ia do Brasil, costa da África e chegava até a Oceania. E aqui nós temos em roxo todo o Império Espanhol, né? Tudo isso por causa desta linha imaginária, um Tratado de Tordesilhas, ok? Mas e as outras nações? Aceitaram isso? Espanha, a Inglaterra, Holanda e França vão aceitar o mundo ser dividido somente para essas duas nações? Não, né? Bem, o que significou a expansão ultramarina? Vamos falar então sobre as consequências disso tudo. Bem, primeiro que essa expansão promoveu o contato entre povos diferentes. Nem sempre foi pacífico, muito pelo contrário, a maioria das vezes era um contato militar, né? Às vezes, guerra, primeiramente. E nós vamos ter um intenso intercâmbio de mercadorias e tecnologias, né? Também vai mudar o eixo de navegação do mar Mediterrâneo para os oceanos Atlântico e Índico, ou seja, agora vamos integrar vários continentes, Europa, África, América e Ásia entre si, né? Com essas grandes navegações. E nós vamos ter a colonização de territórios conquistados pelos europeus, contatos comerciais com várias partes do mundo através de feitorias, né? Eles se instalavam em um local, montavam um armazém de troca, né? Fortificações para proteger essas mercadorias e abastecer os navios que chegassem. Nós vamos ter também as companhias de comércio que acabavam monopolizando a economia mundial e acabaram fortalecendo a burguesia mercantil. Bem, mas e para os povos colonizados? O que significou essa expansão ultramarina? Significou violência, significou escravidão e intolerância com suas culturas. Ok. Essas mercadorias, essas mercadorias passaram por um processo de domínio de trocas, que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo vai ser uma doutrina que os países, que as monarquias europeias, que os governos vão fazer na Europa para fortalecer suas economias. Então, o mercantilismo ele vai ser um conjunto de práticas que tinham o objetivo de fortalecer a economia dessas monarquias nacionais, ou seja, desses novos países que estavam nascendo entre o século XV e XVIII. Bem, quais são os princípios mercantilistas? Cada país vai tentar proteger sua economia através de várias práticas. Uma dessas práticas era o protecionismo. O que o protecionismo fazia? Taxava os produtos de outro país. Então, se viesse um produto da França para a Inglaterra taxaria, né, esse produto ficaria mais caro. Metalismo. Os países buscavam se entesourar com o máximo de moedas possíveis de ouro e prata. Ou seja, havia uma ideia
no século XV, XVI, XVII, de que quanto mais ouro e prata circulassem dentro de um país, mais rico ele seria, né? Então, isso é chamado de metalismo, é o entesouramento de ouro e prata. E tentavam buscar fazer com que sua balança comercial fosse sempre favorável. O que significa isso? Exportar mais e importar menos. E eles faziam isso principalmente com suas colônias. Então, por exemplo, a metrópole, né, o país dominante, como Portugal, por exemplo, ele vai produzir produtos manufaturados, que eram mais caros. Enquanto suas colônias, Angola, Brasil, Moçambique, poderiam apenas fabricar bens primários, que eram mais baratos. Então, a metrópole explorava os bens primários nas colônias, esses bens primários iam para a metrópole. Aqui na metrópole, esses bens primários eram manufaturados, ou seja, agregava-se valor a eles, e eles voltavam em forma de mercadorias e vendidas nas colônias mais caras. E a colônia, lógico, só podia comercializar com a metrópole. Então, o Brasil, por exemplo, só podia comercializar com Portugal. O México só podia comercializar com a Espanha, que era a sua metrópole. E assim por diante. Dessa forma, as metrópoles sempre ficavam mais ricas e as colônias ficavam mais pobres. Ok, vamos para as atividades. Nas atividades da semana temos a leitura da página 28 até 44 para responder todas essas sessões aqui, ó. Seção Conexões, para organizar as ideias, teste seus conhecimentos e interpretando documentos. Tudo da apostila 2. As atividades, então, vão das páginas 45 até 49. E temos aqui, da página 30 e 32, a seção Conexões. Ok? Até a próxima semana. Tchau para vocês.